Olá, este vídeo tem o objetivo de apresentar o Cronotacógrafo System. O Cronotacógrafo System é um aplicativo de captura de informações e gerenciamento de relatórios, filtros, etc. Bom, empresas do ramo de certificação veicular costumam entrar no site do Inmetro e lá em ensaios, selagens e digitar as placas dos veículos que desejam obter informações, e com isso capturar essas informações aqui, gerar arquivos, gerar relatórios, etc. Bom, tendo em vista que esse é um processo muito demorado, um processo muito trabalhoso, entrar em placa por placa, checar informações e etc., a Fusion-Sys desenvolveu um sistema para agilizar esse processo, um sistema para automatizar todo esse processo. Bom, o que o sistema faz, na verdade? Ele, através das placas dos veículos que você deseja obter as informações, ele entra automaticamente aqui e captura todas essas informações. Por exemplo, quando ele não encontra ensaios, ele vem e captura selagens e vice-versa. Quer dizer, você com isso monta um banco de dados com todas as informações que deseja. Bom, o Cronotacógrafo System é acessado através do endereço cronotacógrafo.fusionsys.com.br. Bom, vamos lá. O primeiro passo é se cadastrar no sistema. Bom, o cadastro é exigido para que o sistema consiga identificar o usuário e associar esse usuário às placas dele, ou seja, os veículos que você cadastrar no sistema, só você tem acesso a eles. Essas informações são só suas, certo? Filtros, relatórios. Outros usuários não têm condições de acessar as suas informações. O cadastro, quando você se cadastra, é criada uma conta demonstrativa que tem 30 dias de uso grátis. Você pode acessar livremente durante 30 dias. Após os 30 dias, o sistema expira automaticamente. Ok, então vamos se cadastrar. Clique aqui no botão cadastrar-se agora. Preencha o formulário. Eu estou preenchendo com os dados fictícios, só para demonstração. Nesse campo eu escolho uma senha. Ok. Bom, o usuário foi cadastrado com sucesso. Essa janelinha aqui sempre mostra o resultado da operação desejada, então é bom sempre ficar de olho nela. Dou continuar, certo? Aqui ele vai pedir minha senha, aqui eu já estou na área de login. Então eu vou digitar minha senha que eu acabei de cadastrar. Essa opção aqui serve para que eu não precise toda hora ficar informando minha senha, então eu vou deixar marcada. Caso você já seja um usuário e tenha esquecido a senha, é só entrar em contato conosco. Ok. Ele entrou dentro da área de administração do sistema. Esse é a tela principal da área de administração, certo? Aqui, o primeiro passo é informar os lotes, né? Cadastro de lotes, depois é o robô e por último os filtros. Abaixo nós temos aqui o gerenciador, onde você pode editar o seu cadastro, e ajuda, onde você vai poder acessar toda a ajuda do sistema, tutoriais, etc. Bom, o primeiro passo, vamos informar as placas dos veículos que desejamos cadastrar, certo? Antes disso, gostaria que desse uma olhada nesse painelzinho que surgiu aqui em cima. Esse aqui é o painel do usuário. Então aqui está o seu nome, né, o nome do usuário, o plano que ele se enquadra e o período de utilização disponível ainda. No caso, eu tenho 30 dias para utilizar o sistema. Segundo passo, informar as placas dos veículos que eu desejo obter as informações. Bom, o sistema ele precisa saber quais são esses veículos para poder ir lá no site do Inmetro e capturar as informações lá para poder jogar no banco de dados, certo? Então,
nós informamos isso através da área lotes, onde posso criar lotes. Então aqui eu vou criar 2 lotes. Um lote vai chamar meu primeiro lote de placas, que já está aqui na lista. Aqui esse campo eu posso digitar uma informação, uma descrição, para poder lembrar por que eu criei esse lote. Então, depois de eu ter digitado as informações, eu dou novo. Veja que ele tem essa opção aqui, novo, marcada, quer dizer que é para eu criar. Senão eu poderia selecionar na lista aqui, mas como não existe nada, não aparece nada. Então, aqui diz quantos lotes eu tenho e quantos lotes máximos eu posso ter nesse meu plano atual. Atualmente eu estou no plano demonstrativo, só posso ter 2 lotes. Então eu dou salvar, tá? Já foi criado com sucesso. Onde que está esse lote criado? Está aqui, aí ele aparece na lista já. Então eu seleciono ele aqui e após ter entrado, ele já abre a janelinha de lotes, gerenciamento de lotes. Aqui tem a descrição, atualmente existe 0 placas cadastradas. Então eu preciso agora informar quais são as placas que eu desejo. Aqui tem 2 formas. Primeira forma, gerenciamento de placas. Primeira forma é digitar placa por placa aqui separadas por vírgula, né? Então, o que eu vou fazer agora? Aqui tem um arquivo TXT com as placas separadas por vírgulas. Então eu copio elas, colo aqui. Deixa eu arrumar isso aqui. Ok. Dou ok. Criei ele já capturou as 21 placas que eu tinha informado, certo? Já foi todas as placas para o banco de dados. Quando naquele lote já existia alguma placa, por exemplo, se naquele lote já existe essa placa aqui, ele não adiciona, ele simplesmente ignora ela. Então, por lote é placas individuais. Tá pronto aqui, tem 21 a consultar. Eu poderia, o próximo passo agora seria ir no robô e mandar consultar, mas eu vou criar um segundo lote para mostrar a outra forma de se enviar essas placas. Vou escolher a opção novo na lista, né? E dou meu segundo lote. Escolho aqui, né? A opção, aqui eu posso digitar qualquer coisa. Próximos vencimentos, alguma coisa que eu estou colocando assim só para demonstração mesmo. E aqui eu coloco, esse campo não é obrigatório, mas eu posso colocar qualquer coisa. Meu segundo exemplo de criação de lotes, onde eu vou buscar as placas através de arquivos. Ups, já fiz até um erro aqui. Através de arquivo. Salvar. Então aqui meu segundo lote. Bom, na primeira opção digitamos aqui as placas. Só que agora eu quero pegar de um arquivo. Por que pegar de um arquivo? Porque se você já tiver um sistema na sua empresa onde você administra esses veículos, você pode pedir para o seu programador fazer com que o sistema gere esses arquivos de saída que chama. Esses arquivos de saída no formato ou CSV ou TXT, certo? Então, ou você mesmo pode pegar de um Excel, por exemplo. Aqui eu tenho já um arquivo Excel. Vou apagar isso aqui para poder criar de novo. Aqui eu tenho um arquivo Excel, vou abrir o Excel, com essas placas. Então aqui, tá vendo? Eu estou no Excel e nesse arquivo eu tenho essas placas. Então eu quero exportar essas placas no formato CSV que é exigido pelo sistema. Dou salvar como, procuro para onde eu quero exportar e no tipo de arquivo eu mudo aqui, escolho o formato CSV, MS-DOS, salvar, sim e fecho. Não salvar. Ele já criou aqui o arquivo CSV. Então eu volto para o sistema. E aqui nessa opção eu escolho o arquivo. Aqui ele está perguntando qual arquivo. Vou escolher esse 20 placas CSV. Aqui já apareceu aqui, dou OK. Ele capturou 20 placas capturadas com sucesso a partir daquele arquivo.
Essas 20 placas são a consultar, tal arquivo. Então eu tenho dois lotes. O primeiro lote foi aquele que criamos manualmente, informando as placas manualmente. Tem 21 placas nele. E no segundo lote enviamos a partir do arquivo. Bom, a forma como você envia, informa, não importa. Só importa que o sistema saiba quais são as placas que você deseja. Ok? No próximo passo vamos utilizar o robô. Bom, nós já se cadastramos, já informamos, já criamos os lotes com as placas desejadas. Agora vamos acionar o robô. O que o robô faz? O robô ele pega placa por placa, vai lá no site do Inmetro e captura todas aquelas informações, que são essas informações aqui, ó. Ele captura todas as informações e joga uma por uma no banco de dados, separando por categoria, né? No caso, Renavan, que faz parte de informações, etc. Lá quando a gente for criar os filtros e relatórios, vai entender um pouco melhor. Então tá, acionar o robô. Vamos lá para robô. Ele já descobriu que tem dois lotes para consultar. Vamos pegar o primeiro lote aqui mesmo, só. Então tá, aqui tem 21 placas a consultar, definitivos e preliminares. Eu vou acionar o robô, depois enquanto o robô procura, eu explico esses outros elementos aqui. Então ele está consultando, ele já pegou a primeira placa, foi lá e viu que é emitida, a segunda placa está consultando. Então tá. Definitivo é o que? É quando a placa já é aprovada, quando ela já está aprovada. Vamos pegar esse exemplo aqui. Aqui, ó, tá, o resultado está aprovado, né? Então o sistema chama de definitivo. E quando não é definitivo, o sistema chama de preliminar, que seria esse aqui, preliminar, quando só tem a selagem. Então, praticamente seria mais ou menos o que? Ele procura aqui, quando não encontra o definitivo, ele pega o ensaio e depois ele pega a selagem. Ele agrupa direitinho lá no banco de dados. Inexistentes é quando a placa não foi encontrada no site do Inmetro. E erros é quando o site não conseguiu acessar a internet. Ou o site do Inmetro está fora do ar ou sua internet está desligada. Bom, aqui não precisa esperar terminar, mas eu vou esperar porque só falta duas placas. Então ele está consultando, terminou, do OK. Tá? Aqui eu posso selecionar o segundo lote, ou no primeiro lote ele não aceita mais porque já foi tudo consultado. E só tem o segundo lote agora, mas eu não vou consultar agora. Agora vamos falar sobre filtros. Filtros, eu vou criar filtros para poder identificar, para poder gerar esses relatórios. Vou entrar lá para ver melhor. Então vamos em filtros. Mesma coisa. Novo eu crio, ou então eu seleciono na lista. Não tem filtros criados, então eu tenho que digitar um aqui. Vou colocar aqui esse meu primeiro filtro. Então vou colocar aqui teste, salvar. Seleciono na lista, ele já sabe que existe um filtro, que foi isso que eu acabei de criar. Selecionei, ele já encontrou esses dois lotes, que foram aqueles dois lotes que eu criei. Então aqui eu crio os lotes e no filtro eu gerencio esses lotes. Então eu quero esse filtro aqui, certo? Então aqui eu vou visualizar esse relatório. Eu vou explicar o que significa essas coisas aqui. Bom, eu vou fazer uma explicação básica, né? Não ajuda, você vai ter uma explicação mais detalhada. Então eu vou visualizar o relatório. Aqui ele já gera o relatório com a URL que você pode enviar para o seu cliente, você pode arquivar essas URL, etc. Bom, aqui ele capturou todas aquelas informações e já está disponível para você. Então aqui, por exemplo, eu vejo aqui que ele tem marcas e selagem. Então eu não quero exibir, por exemplo, marcas e selagem. Então eu não incluo elas aqui, volto lá em relatórios e ela já sumiu, né? E assim
Tá vendo que eu coloquei só o primeiro lote? Eu posso marcar todos os lotes, quantos lotes tiver, não importa. Ele vai pegar todas aquelas informações do lote, vai juntar tudo, vai fazer uma fusão. Então, aqui eu determino quais são os campos que eu quero ocultar ou deixar visível. Tá aqui, ele está tudo visível. Então, por isso que está até essa barra de rolagem aqui, está até complicado de ver. Certificação preliminar. Vamos tirar essa certificação preliminar que eu não quero. Nesse exemplo aqui eu não quero. Então, você clica nessas opções aqui. No próprio nome do campo você clica. Então, eu clico aqui. Aparece essa janelinha. Essa janelinha é uma janela de gerenciamento de fórmulas. Eu vou explicar isso aqui daqui a pouco. Deixa eu só ocultar os campos. Aqui eu oculto o campo. Se eu marcar ocultar esse campo, ele vai ocultar esse campo só para esse filtro que eu estou aqui agora. Se eu marcar essa última opção, ele vai ocultar definitivamente. Então, sempre, toda vez que eu criar um filtro, ele já vai estar marcado oculto por padrão. Então, dou OK. Clico aqui, dou OK, clico, dou OK, veja que eu estou ocultando. Quando ele está oculto, ele fica numa corzinha mais clarinha. E, por último, oculto esse. OK? Volto lá no relatório, atualizo ele, pronto, já apareceu só o ensaio. Aqui eu posso informar atributos para ele buscar dados específicos. Por exemplo, aqui está vendo que no veículo, no ensaio, no estado, que é um campo de estado que tem dentro da categoria veículos, tem vários estados. Vamos supor que eu quero só do Rio de Janeiro. Então você pode colocar filtros para qualquer campo desse aqui. Eu vou pegar só esse exemplo aqui agora, para mostrar aquele campo de fórmulas. Então tá, volto lá. Dentro do ensaio veículos, vamos voltar lá, ensaio, posto, estado. Eu clico aqui, ativo ele, né? E coloco aqui RS. OK. Contém, desculpa. Aqui ele já está dizendo que eu preciso escolher o que é esse campo. Se ele contém, se ele não contém, se ele é maior, é igual. Tá. Contém é que ele contém. Vamos supor que eu quero que ele contenha R no campo. Então ele vai pegar Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, todos que tenha R. Quando é igual, eu estou determinando que seja igual a Rio. Aqui é RJ, desculpa. A Rio de Janeiro. Então dou OK, volto lá, ele pegou só o RJ, viu? Então aqui eu posso atribuir, associar fórmulas. Quando o campo tem uma fórmula, ele fica amarelinho. Associar fórmulas com fórmulas. Então eu posso ter uma fórmula dentro de outra fórmula. Então aqui eu, por exemplo, eu quero que, deixa eu achar outra coisa aqui bacana, outra coisa aqui para poder associar também. Vamos colocar que esse campo leitura de disco e fita, Rio de Janeiro. Aqui estou tentando achar uma coisa que tenha só. Vamos colocar aqui que esse número do certificado seja igual a esse número. Então tá. Resultado da verificação, número de certificado. Eu quero que ele, vou ativar ele, ó. Aqui tem e ou. Você está determinando que ele tenha aquela primeira fórmula que eu criei e essa também. Agora, quando eu escolho ou, ele vai pegar aquela primeira fórmula ou essa fórmula. Então eu vou colocar e. Então é igual, no caso aqui, a esse campo. Então aqui eu já tenho duas fórmulas, vou atualizar. Ele me mostrou só esse com o número de certificado igual a isso. Agora você pode pegar por responsável técnico, por posto,
Você pode montar o filtro que você quiser, escondendo ou mostrando, pode criar associações, pode ter quantos filtros quiser, gerar relatórios e tudo mais. O objetivo da Fusion Sys é evoluir esse sistema a tal ponto que você possa gerenciar todas as placas, veículos. Depois você vai poder ter cadastro de clientes. Esse vai ser o nosso próximo passo, que você vai poder associar placas aos clientes, então filtros aos clientes, um relatório ao cliente. Então, quando você terminar de montar um relatório, você vai poder enviar esses relatórios para aquele grupo de clientes e etc. Espero que goste. Qualquer dúvida, estamos trabalhando num vídeo de tutorial completo sobre o sistema. Um abraço, tchau.